Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like para dar aquela fortalecida no canal. Então vamos lá. Para a equação não balanceada, então nós temos exatamente isso daqui. Assinale a alternativa incorreta, tá? Então aqui, pessoal, ele está falando o quê? Ó? Tá vendo que nós temos óxido de manganês, clorato de potássio mais hidróxido de potássio, formando permanganato, né? K2 aqui, mais o KCl mais H2O. Então a gente vai partir da onde, pessoal? Do que tá aqui. A gente pode ver que essa substância não é muito usual, né? Porque o permanganato de potássio é KMnO4, tá? Mas vamos utilizar aquilo que está descrito aqui, tá bom? Então eu vou reescrevê-la aqui embaixo. Então nós temos, ó, óxido de manganês mais clorato de potássio mais hidróxido de potássio. Nós temos essa substância, K2MnO4, mais KCl. Opa. Então nós temos aqui, ó, KCl mais água. Tá legal? Então, pois muito bem, nós temos exatamente isso daqui. Vamos partir para aqueles NOx que nós já conhecemos, que nesse caso aqui são 3, né? Quais são eles? O oxigênio, o hidrogênio, oxigênio menos 2, na maioria, não sendo peróxido nem superóxido e nem reagindo com flúor, e o hidrogênio, que é mais 1, desde que ele não seja hidreto. Quando ele é hidreto é menos 1. E o potássio, que ele é do grupo 1 ou família 1A, ele também é tabelado, é sempre mais 1. Então a gente já vai pegar e aproveitar todos eles. Lembrando que quando eu coloco embaixo aqui, ó, no óxido de manganês, nós temos menos 2. É o NOx, menos 2 é o NOx do oxigênio. Quando eu coloco em cima, para zerar, por que zerar? Porque todas essas substâncias são moléculas, ou seja, você pode ver que elas não têm carga. É sempre, então, a gente sempre tem que igualar a zero, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, menos 2 vezes 2, eu tenho um total de NOx de oxigênio, menos 4. Tá bom? Menos 4 em relação a isso. Então, ó, a gente vai colocar de todos os NOx que a gente conhece. Então, ó, potássio mais 1, quando eu subo, vai ficar mais 1, porque eu sempre multiplico pela quantidade. Ó, cada oxigênio vale menos 2, quando eu subo, menos 2 vezes 3, menos 6. Potássio, mais 1. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Vai ficar sempre a mesma coisa aqui, ó. Então, ó, mais 1, menos 2, menos 1. Com mais 1, 0. Aqui, esse permanganato de potássio, que é o de dipotássio, vamos dizer assim, né? Aqui eu tenho mais 1 para cada potássio. Quando eu subo, eu tenho mais 2. Cada oxigênio, menos 2. Quando eu subo, menos 8, porque menos 2 vezes 4, menos 8. Cloreto de potássio. Potássio a gente sabe que é mais 1, eu subo. E a água a gente já está cansado de saber, certo? Então, ó. Menos 2, tá bom? Então aqui, pessoal, tá vendo? Óxido de manganês. Óxido de manganês, aqui nós já temos uma noção de quais são os elementos que vai ter a variação, né? Óxido de manganês, no total eu não tenho menos 4, eu tenho que zerar. Então quanto que vai valer aqui o meu manganês? Ele vai valer mais 4. Mais 4, menos 4, 0. Lembre-se, quando eu subo eu multiplico, quando eu desço eu divido. Eu tenho apenas um manganês da molécula, então quando eu desço mais 4 dividido por 1, mais 4, tá? Agora, no clorato aqui, ó, pessoal, de potássio, tá vendo que eu tenho, ó, mais 1 do potássio e menos 6 no total de oxigênio. Quanto que eu preciso aqui para zerar? Eu preciso de mais 5. Por que mais 5? Mais 1, mais 5, mais 6. Menos 6, 0. Então, ó, quando eu tenho um total de cloro aqui, vale mais 5. Quando eu desço, eu divido. Mas eu tenho apenas um cloro. Então, eu
Descobri o NOx do cloro no clorato. Então, aqui nesse permanganato de potássio aqui diferente, pessoal, tá vendo? Ó, eu tenho mais 2 no potássio e menos 8 no oxigênio. Quanto que eu preciso para zerar? Mais 6. Quando eu desço, tá vendo? Ó, em cima, total. Quando eu desço, eu divido pela quantidade de manganês. Eu tenho apenas 1, então, ó, continua sendo mais 6. E no cloreto, agora, pessoal, eu preciso de quanto para zerar? Eu não preciso de menos 1, mais 1, menos 1. Aqui, eu vou ter menos 1. Só que nesse caso, como a gente já sabe o do potássio, fica mais fácil para zerar e a gente descobriu o do cloro. Só que quando é cloreto, quando ele é um haleto, tá? Esses halogênios, os elementos da família 7A ou grupo 17, sempre valerá menos 1. Então, nesse caso aqui, o cloro seria padrão sendo menos 1, tá bom? Então, vamos avaliar aqui, ó, o que aconteceu com o manganês e o que aconteceu com o cloro, tá? O manganês, pessoal, ele foi de mais 4 para mais 6. Ou seja, o meu número aumentou. Foi de mais 4 para mais 6. Ele aumentou. Então, na rima, oxidou. Então, ele sofreu um processo de oxidação. Ou seja, ele é o meu agente redutor. É sempre o inverso, tá? Então, ó, ou seja, ele oxidou para fazer o outro reduzir. Tá? Ele perdeu elétrons para o outro ganhar. Tá bom? E a gente vai ter que realizar o balanceamento aqui. Qual que foi a variação nele? Ó, ele foi de mais 4 para 6, ou seja, variou 2. Então a gente coloca aqui, ó. E a gente multiplica pela maior incidência que nós temos dele, não é? E qual é a maior incidência dele? Eu tenho um manganês aqui nessa molécula e um manganês nessa molécula. Então, 2 vezes 1 vai dar a mesma coisa. Vamos analisar agora o cloro. Vamos lá. Então, o cloro, ele partiu de mais 5 para menos 1. Ou seja, ele diminuiu o meu número, tá? Ele foi de mais 5 para menos 1, diminuir. Então, diminuiu, reduziu. Ou seja, sofreu um processo de... Sofreu um processo de redução. Então, quando ele sofre um processo de redução, ele ganha elétrons, tá? Ele é meu agente oxidante nesse caso. Sempre o inverso, tá, pessoal? Por quê? Ele ganhou elétrons, para ele ganhar elétrons, ele tem que fazer o outro perder. Então, é exatamente isso. Qual que é a variação dele? Foi de 6. Não foi? De mais 5 para menos 1, a variação é 6, tá? E qual é a maior incidência que eu tenho de cloro? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Lembre-se, sempre são das moléculas que participam da reação de oxirredução. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, ele variou 6 e eu tenho 1, tanto aqui quanto aqui? Então 6 vezes 1 é igual a 6, vai dar no mesmo. Só que aqui tem uma coisa. Nós conseguimos fazer o que aqui, pessoal? Nós vamos conseguir fazer o que aqui, ó? Nós vamos conseguir fazer uma simplificação, tá bom? Porque aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 6. Então, eu consigo simplificar os 2 por 2. Então, ó, 6 dividido por 2 vai dar 3. E 2 dividido por 2 vai me dar 1. O que isso significa? Significa que nós vamos fazer o quê? A gente vai inverter esses novos coeficientes que a gente achou. Ou seja, o coeficiente do 1 que a gente descobriu no manganês, a gente vai colocar na frente da onde tem mais cloro. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Então, tanto faz. Tá bom? Mas, nesse caso, a gente tem que ficar esperto. A gente vai ter que... Tanto faz, né? Tanto aqui quanto aqui. Porque a gente não pode esquecer que tem potássio aqui e aqui. Fica a dica. Aqui, ó, do cloro, ele variou 3 no caso, né? Porque a gente teve que fazer essa divisão. Então, vai na frente de onde tem manganês. Ele vai na frente de qual manganês? Aqui ou aqui? Tanto faz. Por que tanto faz? Porque eu tenho um manganês aqui, nessa molécula, e um aqui. Então, já vamos adicionar os coeficientes. Então, ó, vamos colocar aqui, ó.
Um 3 aqui e um 1 aqui. O potássio ainda não está balanceado. Pode ser, ó, só para a gente ter uma questão. Pode ser que esteja errado colocar o coeficiente aqui, tá? Pode ser. Mas como a gente já tem 2 coeficientes, depois a gente brinca com eles. Então, ó, 3 manganês aqui, eu já posso pegar e colocar 3 aqui, porque eu vou ter 3 manganês aqui também, tá bom? Então, balanceou. Fechou. 3 manganês, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai ter que verificar o quê? O cloro, porque o potássio tem mais lugares, então não dá para balancear. Então, tá vendo que aqui, ó, eu tenho um cloro, eu vou colocar um cloro aqui, tá bom? Agora, nós vamos verificar, literalmente, agora a gente vai ter que verificar o potássio. Por quê? Último elemento a ser balanceado, oxigênio, penúltimo hidrogênio, antepenúltimo qualquer outros. Lembrando que eu vou deixar também as playlists de auxílio aí na descrição do vídeo. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos, ó, nos reagentes, nós não temos ele balanceado, porque eu tenho um potássio aqui e um aqui. Mas nos produtos a gente já tem, ó, 3 vezes 2, 6, mais 1, eu tenho 7. Então, no total de potássio nos produtos eu tenho 7. Eu também tenho que ter 7 nos reagentes. Aqui eu já tenho 1. Então, quantos que eu tenho que ter aqui? Eu tenho que ter 6. Tá vendo que eu tenho apenas um potássio aqui, ó? Então, aqui vai ser 6. Tá bom? Vamos verificar agora o hidrogênio. Hidrogênio aqui eu tenho 6, eu tenho que ter 6 aqui também. Então, qual o número vezes 2 para dar 6? Põe um 3. Agora, pessoal, balanceei os hidrogênios. Agora vamos verificar os oxigênios. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 3, 3. 6 mais 3, 9. Tá bom? 6 vezes 1 dá 6. Eu já tenho 9 aqui. Mais 6, eu tenho um total de 15. Tá bom? Então vamos ver se a gente tem aqui no produto também 15. 3 vezes 4, 12. Mais 3 vezes 1, 3. 12 mais 3, 15. Então bateu. Tá bom? Então, ele está pedindo a incorreta. Qual que é a incorreta? Então, pessoal, para a gente, como a gente vai ter que fazer algumas análises em relação a isso, já dá para entender que temos o balanceamento aqui. Porque se eu precisar fazer alguma coisa aqui, vai nos sobrar espaço, apesar de que é até bom, né? A gente reescrever a equação totalmente balanceada. Vamos escrever aqui embaixo para ter espaço. MnO2 mais clorato de potássio mais hidróxido de potássio, formando, ó, esse permanganato de potássio. Diferente, vamos falar assim, né? Cloreto mais água. Nós temos 3 aqui, 1 aqui, 6 aqui, 3 aqui, 1 aqui, 3 aqui. Então, vamos ver o que está se perguntando aí nas alternativas para que a gente não fique tão disperso. E não se esqueçam, é a alternativa incorreta. A soma de todos os coeficientes estequiométricos na proporção mínima de números inteiros é 17. Então vamos fazer a soma. Nós temos aqui, ó, vamos fazer a soma. Vou até pôr aqui em cima. Ó. Então nós temos 3 mais 1, 4, mais 6, 10, mais 3, 13, mais 1, 14, mais 3, 17. Então a soma dos coeficientes é 17. Tá certa, é verdadeira, mas não é a alternativa que a gente tem que assinalar. Então eu vou riscá-la aqui, ó, porque ela é verdadeira. A gente tem que pegar a falsa, ou seja, incorreta. B. O agente oxidante é o clorato de potássio? Sim, olha ele aqui, ó, agente oxidante. Ele sofre, o cloro do clorato sofre uma redução, então ele é um agente oxidante, então é verdadeiro. Então, mas não é o que a gente tem que assinalar, tá bom? C. O agente redutor é o óxido de manganês? Sim, ele é o agente redutor, porque foi ele que sofreu uma redução, tá?
Ela sofreu uma redução. Oh, desculpa, né? Ele sofreu uma oxidação nesse caso, tá? Ele é o agente redutor, ele sofre uma oxidação. D. O número de oxidação do manganês do MnO é 2 vezes o número de oxidação do hidrogênio? Não. Por que não? Por que essa é a falsa, então? Essa é a alternativa correta. Porque o número de oxidação do manganês, do óxido de manganês, é mais 4, enquanto do hidrogênio é mais 1. Ou seja, ela não é 2 vezes maior, é 4 vezes. Tá bom? Então, por conta disso, que é a alternativa. Tá vendo que muitas vezes a gente pega alguns exercícios que eles são cabulosos em relação a esse tipo de coisa. A gente acha que tá fazendo uma coisa e tem ver a alternativa, tá pedindo uma outra coisa, tá? Mas tá implícito, tá bom? E cada átomo de cloro ganha 6 elétrons, tá vendo que o cloro aqui ele parte de mais 5 para menos 1, ou seja, eletrocarga negativa. Ele variou quanto? Ele variou 6, ou seja, ele ganhou 6 elétrons. Cada átomo de cloro, ou seja, então essa afirmação é verdadeira, temos que tomar muito cuidado. Tá bom, pessoal? Então, demandou bastante tempo, né? Mas é um exercício que vale a pena a gente trabalhar ele bastante em relação a isso e fixa bem o conteúdo. Então, se você está com dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho ou deixa aí nos comentários que engaja o vídeo e assim que visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. E claro, falando em engajamento, se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx, para eu saber se você chegou até aqui. Tá? E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando, comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e divulga para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado mesmo, tá? Agradeço imensamente. E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E isso ajuda a fortalecer a comunidade exatamente. Tá bom, pessoal? E se inscreva nos outros canais exatamente, tá aí na descrição do vídeo. Tá bom? Então, aquele abraço. Valeu!